E se houvesse uma forma de você comparar o retorno entre dois ativos, mas um em relação ao outro, e pudesse fazer algumas observações e suposições e observar que, em determinadas condições, um deles você espera que vai render mais do que o outro. O nome disso é a chamada indexação de ativos, que nada mais é do que você pegar um ativo e dividir por outro e fazer uma análise em cima desses resultados. E hoje eu vou te mostrar como você pode fazer essa análise junto com uma análise entre janelas móveis desses ativos indexados. E você vai conseguir fazer tudo isso aqui através do Panorama Resulta Capital, essa ferramenta aqui que eu criei de forma gratuita. Você pode ter acesso muito facilmente, só clicar ali no primeiro link da descrição do vídeo. Você vai abrir o site oficial aqui, ó, aqui em cima vai clicar em Panorama e aqui nessa tela você só vai deixar aqui, ó, os seus dados e logo vai ter acesso gratuito ao Panorama e todas as ferramentas, tá bom? Muito bem, então o que é essa tal da indexação de ativos e como é que ela funciona e para que ela serve? Pessoal, indexação de ativos nada mais é do que você pegar um ativo e dividir por outro para ver a performance relativa que um tem em relação ao outro. Eu vou pegar aqui o exemplo de hoje e usar o IVVB11 com o BOVA11. Quando a gente só desconsidera aqui as janelas móveis e simplesmente avaliam num prazo maior os dois, prazo mais longo aí, a gente percebe que no geral o IVVB11 ele se valorizou mais do que o BOVA11. Até aí, beleza, não tem muito segredo, a gente só está olhando uma rentabilidade. A gente pode vir aqui embaixo, né, fazer aqui a análise das janelas móveis, tanto para um, depois muda, faz para outro, faz as análises. Se você ainda não viu como fazer a análise de janelas móveis, eu vou deixar recomendado no final desse vídeo, o vídeo completo explicando como é que faz. Mas beleza, isso aqui é muito demorado. Então, o que a gente gosta muito de fazer com alguns determinados pares de ativos, isso não vai funcionar para qualquer ativo, tá? Tem que ser alguns específicos, é observar uma performance relativa que os dois tiveram. De forma que você começa a olhar o quanto o IVVB11 se valorizou a mais que o Ibovespa, ou vice-versa, e em que lugares essas regiões estão meio exageradas. Você já vai entender o porquê. Então o primeiro passo é você pegar esses dois ativos que você tem interesse de fazer essa análise comparativa, tá bom? Porque você provavelmente vai ter os dois na sua carteira e você quer saber qual que você quer ter um pouco mais e qual que você quer ter um pouco menos em determinados momentos, tá bom? Lembrando, isso não vai afetar totalmente o core ali da sua carteira, da sua estratégia. Isso vai ser bem a parte dos satélites, tá bom? Então vai ser o fino do fino, não é isso que vai fazer você mudar toda a sua estratégia, comprar tudo ou vender tudo, tá bom? Aí você vai fazer o seguinte, então o IVVB11 ele subiu muito mais que o BOVA11 no longo prazo. Então ele vai ser o numerador desse ativo sintético, tá bom? Então você vai digitar IVVB11 e você vai dividir por BOVA11. E aí vai sair basicamente essa divisão aqui que é um ativo sintético, né? Um dividido pelo outro. Vou botar aqui no semanal para vocês verem, tempo bem mais demorado e pronto. Esse aqui é o gráfico do IVVB11 dividido pelo BOVA11. Então, nós estamos indexando esses dois ativos de forma que esse gráfico ele sempre vai subir quando o IVVB11 subir mais do que o BOVA11 ou cair menos do que o BOVA11. E esse gráfico ele vai cair quando o BOVA11 subir mais do que o IVVB11 ou então quando o BOVA11 cair menos do que o IVVB11. Então, aqui eu não estou olhando só se eles estão se valorizando, eu estou olhando quais deles, assim, um em relação ao outro, né? Qual que está se valorizando ou desvalorizando menos em relação ao outro. É uma visão um pouco diferente, tá bom? Isso aqui exige um certo cuidado para fazer essa análise, tá? Inclusive, não recomendo que vocês saiam fazendo essas análises, que elas são um pouquinho mais complicadas. Mas, de qualquer forma, fica aqui um conhecimento interessante para você, tá? E já comenta para mim se você já ouviu falar de indexação de ativos. Tem gente que faz long and short com isso aqui, tem gente que faz as comparações, spread, fica operando isso. No nosso caso aqui, a gente vai olhar mais para regiões um pouco mais exageradas e entender a tendência que um ativo tem versus o outro, tá bom? A gente não vai usar isso aqui como um sinal ou alguma coisa muito de operação, tá? Então a primeira análise que a gente precisa fazer é a seguinte: qual que é a tendência desse gráfico aqui de médio e longo prazo? Claro que se você colocar IVVB11 dividido por IBOV, vai ser muito parecido, só que vai ter um histórico maior, né? Um prazo um pouquinho maior, né? Beleza, não tem problema. E aí essa aqui é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Quando você indexa um ativo ali pelo outro, e no caso ele está subindo sempre, cada vez mais, o que isso quer dizer aqui na prática pra gente, tá? Pode ver que o próprio preço que isso aqui gera nem faz sentido, tá? Vocês não vão olhar muito,
quanto que deu 0,0, às vezes dá um número confuso, às vezes não dá. Enfim, vai depender muito dos ativos que vocês fazem indexação, tá? Então, basicamente, isso aqui quer dizer que existe uma tendência de alta do IVVB11 em relação ao IBOV. Tá? Então, em relação ao Ibovespa, o nosso IVVB11, que é o SP500 dolarizado, aqui direto no Brasil, ele constantemente vem subindo, tá? Agora, se é independente do dólar, se é por causa da macroeconomia, se é por causa do governo, se é por causa do Lula, cara, aí são outros 500, tá? Lembra? A gente tá olhando aqui um pouco mais para sintoma, um pouco mais para resultado do que já aconteceu e não tá tentando olhar quais foram as causas reais, tá? Isso aí enfim, tem que ser outro vídeo só para as causas, porque é muito demorado senão. Então a gente sabe que no médio e longo prazo, o IVVB11 ele tende a se valorizar mais do que o IBOV, tá bom? Por quê? Porque esse gráfico ele tende a subir mais do que ele cai. A gente pode perceber que ele está subindo. Mas a gente sabe que em determinados momentos ele dá uma cansada e às vezes ele fica parado, às vezes ele dá até algumas pequenas quedas. E isso aqui são sinais de que nesse ponto aqui, por exemplo, o BOVA11, né, o Ibovespa, ele nada mais fez do que rendeu mais ou caiu menos do que o S&P. Então, existiu aqui uma queda dessa relação entre os dois, tá? Lembrando, ambos podem subir, ambos podem cair, um pode subir, um pode cair, não importa. O resultado dessa diferença vai ser aqui esse desenho que o gráfico está fazendo, tá bom? O segundo passo, além desse de olhar a tendência geral, que de cara a gente sabe que o IVVB11 ele tem uma tendência maior de subir em relação ao IBOV, ou seja, do que o IBOV. Então, de certa forma, você deveria preferir IVVB11 no médio e longo prazo do que o IBOV, tá bom? A gente vai ver aqui, então, níveis de possível exagero desse gráfico, tá? Por quê? Porque esse aqui, o IVVB11, ele ficou muito descolado. A gente sabe que isso aqui é uma tendência de alta e dificilmente ele vai ficar de lado ou ele vai, enfim, reverter, assim, de longo prazo, tá? Mas existem alguns ativos que a relação deles, ela meio que ela é muito lateral, tá? Olha só o exemplo do QQQ e do SPY. Então, se eu estivesse comparando o Nasdaq com o SP500, lá nos Estados Unidos, aqui é em dólar, mas não importa, senão você multiplicaria os dois pelo dólar para transformar em real, né? Então, a gente percebe que no longo prazo, lá atrás, o QQQ ele veio se valorizando mais do que o S&P. Mas em 2020, isso meio que mudou. Essa relação ela começou a ficar um pouco mais lateral. Então, lá eles começaram a se mover de forma muito mais parecida, enquanto altas, enquanto quedas. E depois o S&P chegou a render mais do que o QQQ. Aí depois o QQQ rendeu mais do que o S&P. E agora eles estão de novo nessa lateralização, né? Então a gente pode considerar que, assim, no longo prazo aqui, o QQQ estava valorizando mais. Ok, só que às vezes a conjuntura desses mercados mudaram, tá bom? E pode ser aqui que eles tenham uma relação muito mais lateral e linear do que antes. Esse aqui eu gosto demais de avaliar. É bem complexo, tá? Mas é basicamente a diferença do B5P211 com o IMAB11. Então aqui eu estou comparando o quanto as taxas de IPCA+, de curto prazo, elas estão rendendo ali versus as taxas de IPCA+, de médio aí, no caso todas juntas, todos os prazos juntos que é o IMAB11. E aí a gente consegue ficar fazendo essas relações entre esses ativos e criando aqui esses ativos sintéticos que a gente fala, que nos dão alguns sinais de como esses ativos estão em relação aos seus pares, tá bom? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com os ativos que você coloca aqui, senão não vai fazer sentido, né? Vou botar aqui, ó, SPY, que é em dólar, dividido por IMAB11. Assim, o gráfico vai calcular, tá bom? Mas você tem que tentar achar uma relação lógica entre essas duas coisas e talvez isso não seja muito fácil para ativos que são meio desconexos, tá? Então, tem que tomar um certo cuidado. Na dúvida, vai naqueles que são mais parelhos, né? Então, quando eu coloco o IVVB11 com o BOVA11, o que eu estou fazendo? Eu estou comparando a bolsa americana aqui em reais com a bolsa brasileira também em reais. Então é uma relação aí de ações, de mercado acionário, mesma moeda, né? Não, eu evitaria fazer de moedas diferentes agora no início. Isso aqui é bem complexo, tá? E aí você consegue ver a diferença entre esses dois ativos, né? Já deixa o like e se inscreve para mais análises diferentes como essa. Bom, e a terceira coisa que eu gosto muito de avaliar entre essa divisão desses ativos sintéticos que a gente cria é justamente fazendo uma análise em janelas móveis dessas diferenças. Olha só que legal. Agora vai valer seu like. Se você não deu agora há pouco, agora vai valer, tá? Então, beleza. Vocês já entenderam que em cima está o IVVB11, embaixo está o BOVA11. Se o IVVB11 sobe mais ou cai menos que o BOVA, o gráfico sobe. O contrário, o gráfico desce.
A gente já aprendeu aqui, né, a utilizar o ROC, né, naquele vídeo passado, então nada mais é do que o retorno em janelas móveis. Eu vou deixar aqui no gráfico diário e vou colocar simplesmente aqui 250 períodos para pegar aquelas janelas de retorno anual, tá bom? Então beleza, tem aqui o IVVB11, tem o BOVA11 e tem aqui os retornos anualizados em janelas móveis, no caso, da diferença entre os dois, tá? Então, o que o ROC, quando a gente cria esse ativo sintético, ele nos dá? Ele vai nos dizer, em um ano de janelas móveis, qual foi a diferença percentual que esses ativos deram de retorno. Então, por exemplo, vou colocar aqui um ano e olha só que interessante. Aqui no ROC a gente percebe que ele chegou a bater próximo aqui de 70%, 80%, né? Aqui em cima, ó, nessa máximazinha recente aqui de dezembro, né? Então, 80%. O que é esses 80%? É o quanto o IVVB11 se valorizou em relação ao BOVA11. É como se você pegasse a valorização do IVVB11 naquele período, naquele um ano, e fizesse menos a variação do BOVA11. Então, você está pegando a diferença entre essas duas valorizações. E deu 80% de diferença. Duvidou, né? Olha só que legal. Tenho certeza que vocês duvidaram. Isso aqui eu preparei antes, né, pô? Então, beleza, eu coloquei aqui um ano e tá aqui o percentual aqui em cima, né, da diferença dos dois, né? Aí só encaixar bem certinho, né? Claro que eu vou pegar o caso mais ideal aqui, né, pra gente fazer, né? Então, basicamente, você vai contar aqui, né, 250 barras tá dando 78,60 e qualquer coisa, né? Ok. Então tá um pouquinho arredondado aqui, mas beleza, tá dando 80%. Agora, se você ainda não acredita que IVVB11 dividido por BOVA11 é o retorno entre os dois, é só botar os dois aqui na tela e perceber a seguinte questão. Olha só, esconder o gráfico sintético, coloca a janela de um ano, encaixa ali certinho no período do 80, 27 de dezembro. E aí, basicamente, você vai ter aqui ao longo de 250 períodos, né? No caso, teria que ser 255 para fechar um ano exato, 250 a gente arredonda, fora os feriados e ali os dias fechados. Mas, basicamente, é 61%, 62% de valorização do IVVB11 menos a desvalorização do BOVA11, que aqui deu menos 8%, menos 9%. Então, é como se você tivesse que somar aí os seus 62% de valorização, menos, ou seja, mais essa questão ali do BOVA11, tá? Então, se você fosse pegar o spread entre esses dois caras aqui, daria algo próximo ali de 75%, 80%. É uma aproximação, não é exato, mas você tem a diferença entre a rentabilidade dos dois, tá bom? De novo, 62% positivo, que foi o que o IVVB11 se valorizou, até chegar em menos 9%, menos 10%, tá dando ali os 72%, 75%, que é o spread, a diferença entre essas duas valorizações em um ano, 250 períodos. Lembra, é uma aproximação, não vai ser exato, tá bom? Daí beleza, a gente já entendeu então que o gráfico de janelas móveis aqui embaixo, que é o ROC, desse ativo sintético, ele nada mais é do que o quanto um se valorizou a mais do que o outro, né? Lembra, o ativo que está em cima, ele vai ser sempre a sua preferência de análise, tá bom? Se você inverter a ordem, o resultado vai funcionar igual, só vai ficar tudo invertido, e aí é um pouquinho mais difícil de olhar as coisas positivas, tá? Mas funciona igual, não tem problema, tá bom? Mas dá preferência para colocar o ativo que mais subiu em cima, que a análise vai ficar mais fácil. Beleza, e agora olhando aqui, nesse retorno aqui de gráfico diário, aqui ao longo de bastante tempo, o que a gente percebe? Que historicamente falando, o IVVB11 em relação ao BOVA11, ele já chegou várias vezes nesse nível alto de retorno, que a diferença dos dois era próxima aqui de 80%, 75%, até mesmo 60%. Né? Então, em várias ocasiões recentes, lá de 2020, a gente viu isso, né? Olha só, vou deixar aqui marcadinho aqui esses níveis assim relevantes, né? Então, poxa, muito próximo aqui de 80%, muito próximo de 60%. Aqui embaixo também teve outro, que bateu aqui algumas vezes, ó, bateu aqui embaixo, bateu aqui. E ainda tem os aqui de baixo, né? Enfim, assim, a gente sempre vai achar um novo lugar para botar uma linha dessas. O principal é olhar as mais gerais, aquelas que mais bateram, tá? E aí, magicamente, elas estão muito próximas, inclusive, de números redondos, tá? Então, pode olhar aqui, ó. Vou dar uma forçadinha, né? 80, 60, 40 e 20. Isso aqui, muito provavelmente, não é por acaso, tá? Deve ter uma robozada violenta que olha isso aqui e acaba operando isso aqui. Não é o que a gente vai fazer. Se você fizer, enfim, tá tudo bem, eu não tenho nada contra.
até acho que funciona, mas eu acho que tem que olhar muito mais coisa, tá? Mas o que a gente vai simplesmente olhar aqui é que em determinados momentos que o IVVB11 está retornando muito mais do que o BOVA11, a gente tem uma expectativa de que isso pode parar de acontecer, dar uma revertida, pelo menos em alguns momentos e pelo menos por algum prazo, tá bom? Então, de novo, não é que você vai vender IVVB11 e vai ficar só no BOVA, porque ambos podem subir e ambos podem se valorizar, tá? Mas, em alguns momentos, cara, o IVVB11 pode ficar um pouco cansado e, em relação ao BOVA11, ele pode subir menos, tá bom? Lembra, isso aqui é um negócio bem avançado, um negócio muito sensível, é uma coisa que você não vai sair com grande parte da sua carteira. Isso aqui é aqueles 20% que você tem de liberdade para fazer de satélite, de uma gestão um pouquinho mais ativa, mas você não pode alterar o seu core, tá certo? E aí, às vezes, se você tem, por exemplo, o mesmo percentual de IVVB11 ali com BOVA11, você pode simplesmente ficar 60-40 ou 40-60. Então você está um pouquinho mais comprado em um do que no outro. Mas lembra, você vai ficar comprado nos dois. Eu não venderia aqui um só porque ele chegou ali nessa máxima, tá? E olha só por quê. Esse aqui é um negócio que tem que tomar bastante cuidado, tá? Vou apagar essas linhas para não ficar muito poluído a visão da galera. Assim, a mesma análise funciona aqui para baixo, né? A gente também entende isso. Só porque é menos frequente a gente ver retornos tão negativos assim do IVVB11 em relação ao BOVA11, tá? Certamente são oportunidades. Mas o que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, tá? Então eu vou pegar aqui o ROC e vou adicionar um ROC de 125 períodos. O que é isso? Nada mais é do que uma análise de 6 em 6 meses, tá bom? Então é uma análise um pouco mais curta aqui em relação a esses retornos dinâmicos e assim por diante. O que eu quero chamar a atenção para vocês? Que muitas vezes, quando eles batem esses retornos mais altos aqui, ó, que são mais próximos dos históricos que a gente fala, como por exemplo 40% de retorno em 6 meses ou um ano, vou pegar aqui ó, 26 de junho, cara, ali 1º de julho praticamente, né? O que muita gente acha que vai acontecer? Pô, o Anthony falou que um se valorizou muito mais do que o outro. É verdade, né? Não sou eu estou falando para vocês, mas é o gráfico que está falando, tá bom? Agora, o Anthony falou que pode ser que esse retorno diferencial entre os dois, ele tende a cair. É verdade, é o que diz a teoria, pelo menos, né? Mas isso não quer dizer que esses ativos vão cair. Ambos podem continuar subindo, tá? Olha que interessante. Então, quando a gente coloca todos eles aqui na tela, e vou pegar aqui esse caso aqui de julho, né? Pegar o caso, assim, perfeito. Agora que passou, é muito fácil olhar o caso aqui perfeito, tá bom, galera? Na hora que ele tá subindo, você nunca sabe até onde essas linhas vão subir, até onde o preço vai, tá? Então, tem um passo que você tem que cuidar, eu já vou explicar qual que é, tá? Mas é só pra gente não cair no viés de falar, cara, toda vez que ele bater em 40, eu vou vender um e ficar posicionado no outro. Não dá, tá? Porque, olha só, então, tipo assim, olhando a linha que compara um com o outro, ela foi caindo, ou seja, o BOVA, de fato, valorizou mais do que o IVV. Só que qual que é a pegadinha aqui, tá? Deixa eu tirar isso aqui que tá muito poluído para vocês verem. Não sei se vocês estão entendendo. Comenta aí se vocês estão entendendo alguma coisa. Porque eu olho isso aqui bastante, então para mim é muito claro, mas eu sei que para quem nunca olhou isso antes é um pouco confuso. Então o que acontece, né? Se a gente simplesmente olha aqui, ó, desse pico aqui, né? Final de junho, julho, e pega aqui até, sei lá, setembro, o que a gente faz, né? Vou deixar bem bonitinho o limite do gráfico, tá? Só pra gente olhar assim bem certinho a janela perfeita que eu quero que vocês vejam comigo, tá? Ó, aqui, beleza. Então, estava próximo de 40% e voltou lá para 13% a diferença dos dois. Então, nessa janela perfeita, né? O melhor cenário que eu pude pegar, já olhando o passado, já tendo passado, já sabendo o que aconteceu no passado, nessa pequena janela, o BOVA11 chegou a valorizar 8%, 10%, chegou até 12% de retorno aqui no melhor caso, e o IVVB11 rendeu aqui 3,71%. Então, a diferença dos dois, considerando que o IVV está em cima, né, daquele numerador, iria dar aqui no final desse período uma coisa como 13% ou 24%, dependendo da janela que você está olhando. Mas o que eu quero dizer para vocês, tá? Não é porque atingiu um desses extremos de diferencial que esses ativos vão cair. Pode ver, ambos atingiram aquele extremo lá de 40% de retorno. E no curto prazo ali, ambos continuaram subindo, mesmo que o diferencial deles reduziu. Então, tem que tomar muito cuidado, porque é claro que o IVVB11 poderia ter caído um monte e o BOVA11 poderia ter ficado parado. Mas assim, quando você está olhando o diferencial entre dois ativos,
eu não gosto da ideia de que você vai vender um e vai comprar outro. Isso muita gente que faz long and short acaba fazendo, tá? De novo, não tem nada contra, mas é um pouco mais complicado do que só isso, tá? Tem que olhar muito mais coisa. Então, quando eu olho esse tipo de análise, de ativo sintético que a gente fala, né? Eu sempre olho do tipo, eu provavelmente vou ter os dois comprados na minha carteira. Eu provavelmente já tenho um percentual definido desses dois. Qual deles eu posso me expor um pouco mais e qual deles eu posso me expor um pouco menos, um em relação ao outro? Essa é a pergunta que eu faço, entende? Não estou preocupado para vender um, comprar outro e fechar o spread. Eu até entendo que isso funciona, mas isso exige isso exige muita coisa, dá muito trabalho e não é o tipo de coisa, por exemplo, que eu consigo falar com um grande público, né, que são os investidores em geral. Então fica esse cuidado para você que está achando que só porque bateu aqui você vai vender um, comprar outro. Não é isso, tá? Você provavelmente vai poder fazer um pequeno ajuste entre os percentuais, ficar um pouquinho mais favorável num do que em outro, mas você não deve vender tudo ou comprar tudo no outro, porque, enfim, né, não é assim que essa ferramenta funciona, tá? Fica o disclaimer. E, obviamente, você sempre tem que, além de olhar essa ferramenta, várias outras para montar a sua carteira, escolher os seus ativos e ter aí bastante inteligência em toda a sua carteira e alocação de ativos, né? Eu faço as carteiras em 4 níveis, eu tenho Core Satellite, eu tenho estratégia de rebalanceamento, tenho revisões aí dos percentuais de 6 meses em ciclos, eu olho taxa de juros, cara, eu olho um monte de coisa. Então montar um portfólio nunca é somente com uma ferramenta ou somente com um indicador. E lembrem, a gente precisa de vários ativos de várias classes, não tem que ter renda fixa, variável, criptomoedas, nacional, internacional e assim por diante. Se a sua carteira não tem tudo isso e você quer ter uma carteira assim bem montada, eu te ofereço as minhas carteiras recomendadas tanto para renda de dividendos quanto para crescimento e valorização de ativos para perfil conservador, moderado e arrojado através aqui desse QR Code ou então o link que está na descrição, tá bom? Acessa lá que tá tudo explicado. Bom, eu quero que vocês também comentem para mim em que ativos vocês gostariam de ver uma comparação dessas para eu fazer no detalhe e mostrar para vocês, enfim, né, as conclusões que se dá para tirar entre dois ativos, claro que façam sentido, né? Eu evito muito misturar, por exemplo, renda fixa com Bitcoin. Cara, assim, se eu botar aqui, vai sair um gráfico, mas que sentido que isso vai fazer, entendeu? Então seria muito mais interessante fazer o Bitcoin e, sei lá, ETH, por exemplo, né? Aí talvez faça mais sentido. Então a gente pega BTC-USD dividido por ETH-USD, né? Pegar aqui um prazo maior, desconsiderar ali os primeiros meses e anos ali, né? Porque eram mercados que estavam ainda, o ETH estava se desenvolvendo e assim por diante. Ajustar o ROC para 50 períodos, que são as 50 semanas para dar um ano, né? E beleza, a gente entende aqui, pelo menos é o que o gráfico nos diz, que desde 2021 o Bitcoin ele vem se valorizando mais do que o ETH, né? Só que isso já se mostrou em outros momentos diferentes, né? Então, de 2019 até 2021, o ETH se valorizou mais do que o Bitcoin, né? Será que isso pode se repetir ou não? A gente vai procurando aí outros fatores também para fazer essa análise e ter esses entendimentos. Inclusive, a diferença aqui em cripto é grande, né? Você vê, um ano de diferença, né? Hoje, né? Pegando aí a valorização dos dois, a diferença é de 60%. Cara, é muita coisa, né? É muita coisa mesmo, né? Então você precisa, tá vendo? Você precisa até trocar o software para fazer uma análise, enfim, mais olhando para o mercado específico que você está analisando, tá? Senão isso aqui não vai fazer sentido. Bom, e além dos retornos em janelas móveis, tanto do ativo quanto da comparação dele indexada a algum ativo parecido, você ainda pode fazer análise de correlação ou então de sazonalidade e ver mais ou menos esse gráfico aqui e esse indicador aqui de baixo. E aí você consegue entender qual o comportamento que ele teve ao longo de diferentes anos e também como é que ele se comporta em relação a diferentes ativos. Você quer a explicação completa disso? Eu te mostro nesse vídeo aqui. Obrigado pelo seu like e inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.